Deus abençoe você e sua família. Hoje temos mais uma palavra de fé para você, a qual o Senhor, justo juiz, tem colocado em nossos corações. Meus queridos, você já pensou porque algumas pessoas dentro da igreja recebem um milagre, uma cura, um livramento, uma bênção, uma unção, e outras pessoas dentro da mesma igreja não recebem? Você já parou para pensar o porquê, o motivo? A pessoa está dentro da igreja, ela escuta a mesma palavra, o mesmo louvor, ela louva a Deus, ela recebe essa palavra, ela ora a Deus, recebe a mesma oração, tem a comunhão com todos os irmãos dentro da igreja, porém, alguns recebem e outros não. Já parou para pensar? Pois muito bem, para que possamos entender, quero deixar aqui 2 versículos da palavra de Deus para nos debruçarmos sobre a Bíblia Sagrada, para tentarmos entender o porquê que alguns são abençoados e outros não recebem. Pois muito bem, no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, a palavra de Deus ela nos diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleitos. O que é isso, amados? A palavra de Deus ela nos diz que quando você pede e não recebe, é porque você não pediu com sabedoria, é porque você pediu para gastar em coisas fúteis, em coisas vãs, em coisas de que nada acrescentam. Lembre-se, Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe de todas as coisas. Você não pediu nada que se aproveite, você pediu algo que não acrescenta em nada na obra de Deus. Lembre-se o que está escrito lá em Lucas 11:11. Qual o pai entre vós que, se o filho lhe pedir um pedaço de pão, lhe daria uma pedra? Pois muito bem, assim é Deus para conosco. Porém, amados, é importante você saber que quando você pede algo para Deus, quando Deus te faz uma promessa, você precisa ter paciência para essa promessa se cumprir. Por quê? Amados, nós sabemos que a maioria das pessoas hoje, infelizmente, elas vêm para a igreja porque elas carecem de uma bênção, elas carecem de um milagre, elas vêm para a igreja porque elas precisam de uma cura, elas ouviram falar que fulano foi curado, fulano recebeu. Elas não vêm para a igreja por amor, elas não estão para adorar a Deus. A nossa geração hoje, ela é dessa forma. Então, quando você vem para a igreja com simples intuito de conseguir algo, com intuito de interesse em receber uma bênção, em receber um milagre, veja bem, quando Deus ele dá ao homem o livre-arbítrio, você precisa saber usar esse livre-arbítrio. Nós sabemos que em toda a área da nossa vida existem regras, assim como Deus também ele estabeleceu regras. O livre-arbítrio, você não precisa adorar a Deus, Ele te deu o livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Porém, é importante você saber que existem consequências. Existem consequências de quando você resolve praticar os ensinamentos do mundo, quando você resolve viver de acordo com o mundo. Geralmente as pessoas que não vivem dentro da igreja, não são tementes a Deus, não vivem de acordo com o que diz as Escrituras Sagradas, não usa as Escrituras Sagradas como um livro de fé, como uma bússola para a sua vida, tendem a praticar coisas a qual não está dentro das Escrituras. Eu vou dar alguns exemplos para você. Uma pessoa que está no mundo e que pratica a prostituição, uma pessoa que está no mundo e vive fumando, bebendo, geralmente essas pessoas, quando adquirem um mal, quando vem um mal sobre a sua vida, a pessoa que fumou a vida inteira, é normal você ver isso, é comum, a pessoa fumou a vida inteira, aí
adquire um câncer de pulmão. Aí vai para a igreja, pediu uma cura, pediu uma libertação, aí pede para o pastor orar, o pastor vem, ora, aí não recebe, aí vai para o outro pastor, para outra igreja, porque ouviu que o pastor orou e a irmã foi curada, aí o pastor ora e também não recebe, e pede para outra irmã, e pede para outra, e aí eu te pergunto, de quem é o problema? É do pastor? Porque você não recebeu o milagre que você esperava? E isso não, eu estou dando apenas um exemplo, mas isso não é só com quem fuma, isso acontece com quem bebe. Quantas pessoas você conhece que bebe, a pessoa no final da vida adquire uma cirrose? Quantas vezes nós vemos uma pessoa que vive na prostituição arrumar aí uma AIDS e até passar para sua esposa, e aí vai para a igreja? Amados, é importante você saber quando você está na igreja e você está lá pedindo, orando, você está de todo o seu coração? Geralmente quando você vê uma irmã recebendo uma cura na igreja, um livramento, uma bênção, presta atenção, veja, olhe, geralmente essa irmã é uma irmã que está lá fazendo a obra, é uma irmã que está trabalhando na obra há tempos, não é alguém que chegou na igreja hoje e que recebeu um milagre amanhã, porque isso requer que você esteja de todo o seu coração, requer que você esteja empenhado na obra de Deus, em praticá-la, a obra de Deus. Meus queridos, veja como é necessário, quando Deus faz uma promessa na sua vida, você ter paciência. Por quê? A promessa que Deus fez na sua vida, ela não pode se tornar numa maldição, não pode. E como que a promessa ela se torna numa maldição? Muitas vezes Deus fez promessa na sua vida que você vai casar, Deus fez promessa na sua vida que você vai adquirir um carro, uma casa, e essa promessa ela não pode se virar numa maldição. Como que é virar-se numa maldição? Mas não é promessa, irmão, por que ela vai se virar numa maldição? Vira-se numa maldição. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Quantas pessoas que nós conhecemos que tem um sonho, um desejo, Deus já até fez promessa que você vai comprar um carro, mas a promessa ainda não se cumpriu. Pois muito bem, Deus ele está te tratando para que essa promessa não vire-se maldição. Quantas vezes, quantos irmãos que nós conhecemos que tinham uma promessa de ter um carro, e o irmão estava na igreja semanalmente, diariamente, orando, buscando, cuidando da igreja, subindo no monte, participando da escola dominical, ensaiando com os grupos. Foi Deus dar o carro para o irmão sumiu. O irmão não vai mais na igreja. No final de semana, o irmão desce para a praia. O irmão abandonou a obra de Deus. Então, amados, a promessa ela não pode tornar-se em maldição. Veja o que Caleb, servo do Senhor, diz a Josué no capítulo 14, no versículo 10 de Josué: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já sou da idade de 85 anos. Você entendeu? Deus fez a promessa para Caleb, mas Deus precisou tratar Caleb para que ele recebesse essa promessa. Muitas vezes, meu querido, não é suficiente você estar na igreja só para receber uma bênção, até porque as bênçãos elas passam. Você tem que estar na igreja firmado na palavra, firmada na fé, na obra de Deus, porque as bênçãos é só uma consequência daquilo que você busca. Agora, meu querido, se você está na igreja só pela bênção, só para conseguir um algo a mais que você ouviu dizer, que o pastor orou e que fulano foi curado,
Amados, não é dessa forma. Pense, pare, dê uma parada na sua vida, veja em qual área você está errando, veja aonde você está falhando. Porque você acha que a falha está onde? Em Deus? Você acha que a falha está na sua igreja, no seu pastor, em você? Pare e pense. Use o cérebro que Deus te deu, raciocine, veja aonde está o erro. Meus queridos, essa foi a palavra de fé que o Senhor colocou em nossos corações. Receba porque é de Deus. Lembre-se, nos ajude compartilhando esse vídeo. Compartilhe com sua família, com seus amigos, com alguém que você acha que precise ouvir essa palavra, porque ela é de Deus. Amém? Fique com Deus e Deus possa te abençoar.